não tomeis o caminho que conduz aos pagãos, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem-vindo, bem-vinda à nossa partilha da palavra. Começamos agora este momento de partilha desta palavra de Deus que vem tocar no meu e no seu coração. Que Deus te abençoe e que possamos, pelas luzes do Espírito Santo, compreender o que Deus tem para cada um de nós. Que Nossa Senhora Aparecida ilumine a nossa vida. Muito bem, aqui Jesus vai fazer um pedido, e mais do que um pedido, vai dar uma ordem àqueles que ele escolheu para anunciar o Evangelho. Diz aqui: não tomeis o caminho que conduz aos pagãos, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Por que Jesus pede isso? Sendo que para mim e para você, ele diz: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aqui ele pede aos discípulos que ele tinha escolhido, que ele tinha separado, que ele tinha chamado em particular, e deu-lhes uma missão de levar a palavra de Deus até a casa daqueles que eram os israelitas, aqueles que foram chamados por primeiro. Por que Jesus faz isso? Porque o primeiro anúncio, ele precisava ser dado àqueles que tinham por direito reconhecer Jesus, pois tinham ouvido os profetas falarem sobre Jesus. É como se você ou eu pegássemos a palavra de Deus e fôssemos anunciar a alguém que nunca tivesse ouvido falar de Deus, alguém que nunca tivesse ouvido falar de Cristo. Por isso que Jesus disse a eles aqui: ide antes, vejam, antes. Essa passagem não exclui as outras pessoas. Às vezes a gente pode pensar, né? Ah, Jesus está excluindo aqui as outras pessoas. Não. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, aquelas que conheciam a palavra, sabiam que Jesus era o profeta e que estava por vir, e aí anunciar o evangelho de Deus. E o que era anunciar àqueles que eram os perdidos da casa de Israel? Lá no finalzinho do evangelho ele vai dizer: anunciando pelo caminho, andando, aliás, pelo caminho, anunciai que o reino dos céus está próximo. Como que eles saberiam que Jesus era o Messias? Entendendo que o reino dos céus estava próximo. A missão dos primeiros discípulos de Jesus, os primeiros apóstolos, era anunciar o evangelho àqueles que já conheciam um pouco da palavra, aqueles que tinham um pouco de conhecimento com relação à palavra. E aí Jesus disse para evitar as ocasiões de pecado. Evitar, aqui ó, não tomeis o caminho que conduz aos pagãos. Evitar as ocasiões de pecado, as ocasiões que vão nos desviar do caminho. Jesus sabia que eles poderiam ser desviados, que eles poderiam se desviar do caminho. Por isso Jesus disse aqui: não tomeis o caminho que conduz aos pagãos. Ou seja, não se deixem contaminar por determinadas realidades. Às vezes, meu irmão e minha irmã, é preciso que a gente evite o pecado. É preciso que a gente evite as ocasiões de pecado para que não pequemos. E eu digo para você, não pense que você é forte. Não ache que você é forte. Tire essa prepotência do seu coração. Eu digo isso para mim também. Em muitas situações a gente se acha o super-herói, o suprassumo, o conhecedor. Ah, isso não vai acontecer comigo. Eu estou vacinado contra esta realidade. Eu já conheço tudo, eu já sei de tudo, então isso não vai me atingir. Cuidado! Não tomeis o caminho que leva aos pagãos. Evitai as ocasiões de pecado. Evitai as ocasiões que te levam às realidades de pecado. Aquelas realidades que vão te afastar de Jesus. Aquelas realidades que vão contaminar você de tal maneira que infelizmente vai te tirar do caminho. Foco no caminho. Aqui está, no último versículo, aquilo que Jesus vem falar para nós. Andando pelo caminho, anunciai que o reino de Deus está próximo.
mas andando pelo caminho. Não se desviei nem para um lado, nem para o outro. Andai no caminho. Vai tropeçar? Vai. Vamos tropeçar? Vamos. Mas andando pelo caminho é que encontraremos o Cristo Salvador. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa partilha da palavra tenha feito bem para você. Se fez, compartilhe com quem você quiser. Se você quiser também, pode aí deixar o seu like. Inscreve-se no meu canal para que possamos chegar a muitos corações com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida ilumine a sua vida, seu coração e a sua história. Fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida.